Olá, queridos amigos umbandistas e simpatizantes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje nós vamos falar sobre a Carta Magna de Umbanda. Você já conhece? Não sai daí que a gente já conversa sobre isso. Solta a vinheta. A Carta Magna de Umbanda é um documento que veio a público no ano de 2013, em comunhão com dirigentes de nomes significativos da religião no Brasil. E desde então está sendo debatido dentro e fora do âmbito religioso. Antes de continuar, eu peço que vocês compartilhem, acionem o sininho, né, que não custa nada para vocês aí, mas por favor, isso ajuda muito a gente. Gratidão. A carta foi na verdade uma iniciativa de um grupo de dirigentes umbandistas sob a liderança do pai Ortiz Belo de Souza. É um sacerdote umbandista de São Paulo, a cidade onde ele nasceu em 69, e desenvolve sua atuação religiosa no templo Portais da Umbanda. A carta procura tornar claro o posicionamento da Umbanda frente a questões complexas e muito atuais, né? Que vão desde a preservação do meio ambiente, aos preconceitos raciais, de gênero, passando pela política contraceptiva, pela eutanásia, pelos direitos dos animais. Existem várias questões da Umbanda que a gente precisa catalogar, né, formatar. E é muito interessante e importante essa iniciativa, pois a religião de Umbanda ainda é muito nova, né? Não tem um documento que direcione, que unifique os templos, que unifique as doutrinas, né? Os templos hoje estão muito sob a autoridade do dirigente, chefe de terreiro, aos pais de santo, às mães de santo, que aplicam suas doutrinas, a sua ritualística, fiscalizam o comportamento daquela sociedade, da comunidade, orientando através da sua moral, das suas percepções, do seu entendimento de vida, da religião, lógico, né? Tudo sempre baseado na orientação do plano espiritual e nos ensinamentos passados pelos seus antepassados. Pelo menos é assim que a gente acredita que tem que ser e que é. Mas ok, até aí tudo bem. Mas o que a carta fala exatamente, né? Primeiro ela fala que a Umbanda é uma religião espiritualista de doutrina afro-indígena euro-brasileira, ok? Afro-indígena euro-brasileira. Ou seja, uma religião que bebeu, absorveu muito de culturas diversas. Da cultura africana, é, absorveu o culto aos orixás, por exemplo. Da cultura indígena, a manipulação das ervas. Fala ainda sobre uma religião espiritualista por acreditar, por excelência, no espírito e, sobretudo, fala sobre uma religião genuinamente brasileira, porque nasceu aqui nesse país, nesse continente. E é a nossa cara, porque é tudo junto e misturado, né? Aproveitando o que tem de melhor em cada uma das outras religiões. A carta fala ainda sobre ser uma religião monoteísta. Mono o quê? Monoteísta, aquele que acredita em um único Deus. Você sabia que a Umbanda é monoteísta? Pois é, esse único Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente bom e justo, não é assim? Ok, mas os orixás não são deuses, né? Quem é Deus? Espera aí, vamos tentar aqui repartir as coisas, né? Estamos falando do Criador, que na Umbanda chamamos de Olorum, de Zambi, Olodumare. E os orixás são divindades que refletem as energias emanadas por este Deus, que pode ser chamado de Olorum, Zambi, Olodumare, ok? Beleza. A carta fala ainda que a Umbanda crê e cultua os orixás africanos, porém sincretizado com os santos católicos, e que assim como os mentores e guias, chamados por muitos aí como falangeiros, né, auxiliam na realização da obra do Criador. E na carta diz assim: eles são os ministros da fé. Olha que lindo, né? Então na carta diz que os guias são os ministros da fé. A carta fala ainda que a Umbanda acredita na reencarnação de vidas sucessivas e de incorporação por entidades, como um princípio da doutrina.
e como uma forma de trabalho que trará o aperfeiçoamento do ser humano, a fim desse ser humano ser conduzido à perfeição e à imagem de Deus. Olha que interessante essa carta, pois ela compila as informações do que a gente sempre aprendeu na prática, né? Só que agora escrita a fim de padronizar o entendimento do que é essa religião. A carta reconhece e indica como data de nascimento da Umbanda o dia 15 de novembro de 1908, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Quando, dentro de um trabalho espírita kardecista, o Zélio incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas e anunciou a nova religião. Existem vertentes estudiosos da religião que discordam disso completamente, que falam sobre a Umbanda ser muito mais antiga, que já existiam terreiros no Brasil com trabalhos parecidos, enfim. Isso é um assunto para uma larga conversa e grande discussão. Mas realmente, o que é mais aceito hoje pela grande maioria dos umbandistas é essa versão. E penso que talvez já existisse a religião, mas sem dúvida os seus sete encruzilhadas tomou a frente para anunciar e deixar explícito a existência dessa religião, que é a Umbanda. Outra questão interessante é que a carta contempla o que, ao meu ver, é o mais importante, que a natureza é a obra máxima do Criador, sendo o altar de Deus o lugar onde com ele a gente pode conversar. Portanto, preservar a natureza, gente, preservar a natureza é obrigação de todo médium que tem fé na Umbanda. Inclusive, esse é um ponto muito importante. Sempre foi para mim uma reflexão. Ora, se nós umbandistas cultuamos a natureza e acreditamos no seu poder e que são pontos de força dos orixás, por que então vemos tanta degradação nas cachoeiras, nas matas, nas praias, nas pedreiras? Você já foi no dia seguinte, após uma festa de Iemanjá na praia? É quase impossível usar a praia. Tamanha quantidade de garrafas de champanhe, de alguidares, de velas, oferendas, enfim, lá fica um nojo. É incoerente demais sujar aquilo que temos como sagrado. Mas fica aí como reflexão. Vamos voltar à carta. A carta ainda fala sobre a miscigenação e sincretismo, que é fruto, né, da cultura religiosa de três segmentos: da branca europeia colonizadora, da negra africana e escrava, e indígena, que são os primeiros habitantes dessa terra. Esse é um outro tema que rende larga discussão, mas mostra a riqueza da religião, que bebeu um pouco de cada religião, tirando o melhor de cada uma e formando outra muito mais interessante e chamada de Umbanda. A carta é muito rica e muito completa. Outra questão interessante na carta também, ela fala sobre a liturgia e os ritos. Os ritos próprios de Umbanda, né, que foram consolidados na religião e que são derivados da diversidade de raças e culturas e que bebeu também de outras religiões. Mas assim, para não me alongar demais nesse vídeo, vamos falar sobre elas nos próximos vídeos, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre a preparação e formação mediúnica sacerdotal, sobre o batismo na Umbanda. Existe batismo na Umbanda? O casamento, existe a consagração do casamento na Umbanda? Os rituais, os ritos fúnebres. Até quando nós vamos continuar frequentando a missa de sétimo dia da Igreja Católica? Enfim, a carta é importante, sim, mas ainda temos um longo caminho a trilhar. Até que um dia a gente possa unificar a religião como uma única doutrina, né, com um único pensamento. Hoje o que vemos ainda são variações de terreiros tocando com aquilo que aprendeu e que foi passado pelos seus antepassados, um falando mais sobre kardecismo, outro falando mais sobre catolicismo, outro sobre o candomblé, enfim, cada um pendendo para o seu lado. Mas essa é a grande verdade da Umbanda hoje, né? E até que prove o contrário, não vai mudar tão cedo. E é por isso que é tão apaixonante a nossa religião. Agora eu queria saber de você, devemos ter realmente uma carta magna que dita regras sobre como a religião tem que ser? Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que a Umbanda tem que ter uma carta magna que direcione todas as suas ações?
Deixa aqui para a gente conversar, vamos ver a opinião de todo mundo. É importante que a gente reflita sobre isso e é importante a sua participação. Peço que curta, compartilhe o vídeo, o canal com os vossos amigos e aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado, que o Ogum nos proteja e um saravá amigo a vós. Axé.